Estamos ao vivo mais uma vez, é um grande prazer estarmos juntos. Estou aqui no YouTube, no Instagram, estamos ao vivo novamente para a nossa quinta live da série sobre narcisismo, ok? Então, voltei. Hoje vamos falar sobre: será que eu sou narcisista? Será que eu sou narcisista? Já tem uma garotinha ali querendo participar. Pois é, então hoje vamos olhar para a realidade e entender que talvez você tenha características de narcisista, tenha comportamentos narcísicos e não esteja percebendo, certo? Então, antes da gente começar, não esqueça de curtir. Oi, minha filha. Tá ali me chamando, ó. Então não esqueça de você curtir esse vídeo. Você que está no YouTube já é meu seguidor, então já segue meu canal, aqui no Instagram também. Se você ainda não me segue, já passa a seguir. E o mais importante, compartilhe essa informação. Convida todo mundo para cá, para que esse conhecimento transforme cada vez mais vidas. O objetivo da gente estar aqui sempre transbordando é esse: transformar muitas e muitas vidas. Ok? Estão prontos para a gente começar? Então vamos lá. Sejam todos muito bem-vindos: Érica, Naildes, Decampo, Claudete, Silvânia. Sejam todos muito bem-vindos. Gente, deixa eu só dar uma olhadinha aqui, que parece que no YouTube teve algum probleminha aqui. Deixa eu ver se está tudo ok. A minha conexão, tudo ok. Muito bem, então vamos lá. Gente, seguinte, eu quero começar fazendo uma reflexão aqui. Vamos lá. E se no final das contas, a gente está falando aqui toda semana de narcisismo, na família, no pai, na mãe, no marido, na esposa, mas e se no final das contas, e se o narcisista da sua história fosse você? Já parou para pensar nisso? Talvez essa frase, essa pergunta, essa reflexão que eu fiz agora te irrite, talvez te intrigue, mas de um jeito ou de outro te fez pensar, não fez? E se o narcisista da tua história fosse você? É fácil a gente apontar um narcisista, aquele que te machucou, que te manipulou, que virou a tua vida do avesso. Mas e se a história fosse um pouco mais complexa do que parece? E se o narcisismo não fosse só o do outro, mas um reflexo de algo que também habita em você? Já pararam para pensar nisso? Fique calmo, eu não estou falando que você é uma pessoa cruel, que você destrói vidas e nem que você tem um transtorno. O que eu estou dizendo é que talvez você também tenha comportamentos que machucam as outras pessoas, que afastam os outros, que controla, que cobra demais, ou até que silenciam a pessoa que está do outro lado, está do seu lado. E pior, talvez você faça isso achando que está fazendo certo, achando que está protegendo o outro ou se protegendo. Talvez o narcisismo não esteja nas suas palavras, mas nos seus silêncios, na sua necessidade de ter razão, no medo de se mostrar vulnerável, na mania de se colocar acima do outro, porque a sua dor parece mais legítima que a dor do outro. E se por trás desse seu perfeccionismo, dessa sua pressa de resolver tudo, do seu controle constante, se por trás de tudo isso existir um narcisismo disfarçado de responsabilidade? Já parou para pensar nisso? O narcisismo não grita, ele às vezes sussurra, e justamente por isso ele se esconde onde você menos espera. No medo de errar, na comparação constante, no vício em agradar todo mundo, ou numa dor não curada que virou o seu escudo. Então hoje nessa live, nesse bate-papo nosso aqui, você vai ter a chance de olhar para isso, sem sentir culpa, sem vergonha, mas com coragem, ok? Porque só quem é forte o bastante para se questionar é capaz de se transformar. Guarde essa frase no seu coração. Quem é forte para se questionar é capaz de se transformar. Então vamos lá, deixa eu só dar uma conferida aqui, gente. Na minha conexão, parece que o YouTube... Só um minutinho, gente. Está conectado.
E por que você não está 100%? Pois é, lembra, a gente teve um problema de conexão, né? Semana retrasada, foi passado ou retrasado? Me lembro, acho que foi semana passada, né? Vamos lá, alterei a rede aqui e vamos lá. Bom, mas fiquem tranquilos, de qualquer forma temos duas plataformas, se não ficar em uma, vai ficar na outra, ok? Então qualquer probleminha aí no YouTube, você que está aqui, vem para cá, pro Instagram ou vice-versa. Bora lá, então vamos continuar. Antes da gente seguir aqui com o conteúdo, eu preciso te contar uma coisa que talvez você nunca tenha ouvido, mas eu preciso falar. Que é, todos nós, todos, você, eu, todo ser humano, temos traços narcisistas. Você sabia disso? Todos nós temos algum traço narcisista. Sim, até as pessoas mais empáticas, generosas, sensíveis que você conhece, em algum momento, em alguma situação, tiveram comportamentos que carregavam esse traço narcisista. Isso porque o narcisismo, assim como outros traços da personalidade, não é uma sentença. Ele é, digamos assim, uma expressão emocional. Ele é uma tentativa de se proteger. Alguns desenvolvem esse traço porque foram humilhados demais. Outros porque foram mimados demais. Outros porque precisaram crescer rápido. Nunca tiveram espaço para errar, nunca tiveram espaço para sentir. Então o que eu quero que você entenda é o seguinte: ter um traço narcisista não faz de você uma pessoa ruim, mas ignorar esse traço pode te fazer machucar quem você ama. É como um músculo mal treinado. Já viu gente que tem um ombro torto, um braço mais forte que o outro? Então, se você não percebe que está usando ele demais, fica torto, fica desalinhado, fica fora de posição. Entendeu? Deixa só eu mandar aqui, gente. O pessoal está perguntando aqui sobre a live. O pessoal que tem o meu Instagram. Deixa eu mandar para o pessoal o link da live. Olha, eu esqueci de mandar o link, gente. Tá vendo? Enquanto eu mando aqui, aproveita e convida as pessoas aí para assistirem aqui ao vivo, tá? Deixa eu copiar aqui o link e mandar para o povo aqui no meu WhatsApp. E muitos clientes, muitos mentorados, têm o meu número pessoal, né? Agora sim. Perfeito. Então vamos lá, vamos seguir, gente. Eu mandei aqui para o pessoal, você manda daí também. E a gente continua aqui, ok? Vamos lá, então vamos entender isso sobre nós termos comportamentos narcisistas. Sabe aquele momento que você quer tudo do seu jeito? Ou quando você se ofende com muita facilidade, porque, ninguém me entende. Ou aquela sua mania de querer resolver tudo sozinho. Eu tenho que provar que eu dou conta, eu sei resolver tudo. Ou quando você se coloca acima da dor do outro, só a minha dor importa, o meu problema é maior do que o de todo mundo. Isso também é narcisismo. Não é aquele narcisismo tóxico, doentio, destrutivo, sabe? Que você faz o mal para os outros de propósito, mas é o traço, é um padrão, uma armadura que você cria. Então o narcisismo nesse estágio, normalmente, não em todos os casos, mas normalmente ele não é maldade, ele é uma proteção. Uma criança interior ferida que está tentando não sofrer de novo. Mas o problema é quando esse traço começa a virar a regra, quando ele se repete em todas as suas relações e não em um comportamento isolado ou outro. É quando esse modelo aí define a forma como você se defende e como você afasta as pessoas que mais você queria que ficassem. Então é sobre isso que a gente vai falar agora. Os comportamentos narcisistas invisíveis, aqueles que ninguém vê, mas estão aí, sabotando os seus relacionamentos dia após dia. Relacionamentos amorosos, pessoais, trabalho, escola e assim sucessivamente. Ok? Então vamos começar a entender melhor esses comportamentos invisíveis, porque aquele que é um narcisista a nível hard, você percebe logo de cara, né? Você bate o olho e fala, essa pessoa aqui é danada. Ou você bate o olho em você mesmo e fala, gente, tem um negócio estranho em mim. Mas esses sorrateiros é que são mais difíceis de pegar. Então vamos lá. Tem coisa que a gente faz que não percebe. Coisas que parecem normais, coisas que a gente aprendeu a fazer para se proteger, mas que no fundo são sinais.
Então preste atenção. Pequenos comportamentos, pequenas posturas, pequenos hábitos que vão escondendo esses traços narcisistas aí. Talvez você não se veja como alguém que manipula os outros, mas... E quando você fica em silêncio, esperando a outra pessoa adivinhar o que você está pensando, o que você está sentindo? E quando você se magoa porque o outro não fez exatamente o que você imaginou, exatamente o que você queria, mas você nunca falou, você nunca verbalizou claramente o que você queria, mas tu está magoado ou magoado com o que o outro deixou de fazer. Isso é uma manipulação passiva, é sutil, mas é manipulação. Talvez você não se ache uma pessoa controladora, mas quando você precisa que tudo esteja do seu jeito, no seu tempo, no seu padrão, e quando você quer que o outro fale do jeito certo, que ele reaja do jeito certo, te ame, eu só aceito se ele me amar desse jeito aqui. O que é isso? Se não um controle vestido, disfarçado de expectativa. Talvez você diga, mas eu só quero ser uma pessoa compreendida. Mas, quando o outro tenta falar da dor dele, você responde com uma dor ainda maior, sua. E quando alguém erra com você, em vez de você ouvir, você já rebate tudo, falando, jogando na cara o que você fez por essa pessoa. O que é isso? Isso é um traço. No fundo, o narcisismo invisível vive de se colocar no centro. Mesmo quando eu pareço estar de lado, eu tenho que estar sempre no centro. E aí eu vou lá. Eu tenho que aparecer mais do que o outro. O narcisista visível é aquele que quer aplauso. O invisível, ele está sempre buscando reconhecimento. O narcisista visível é aquele bem espalhafatoso, é um pavão, ele quer ser melhor do que todos. Já o invisível, ele só não quer ser rejeitado. E aí vem o vitimismo, vem aquela postura de ninguém me entende. Aquela dor usada como um escudo, uma culpa que paralisa, mas que também manipula o outro. Porque quando você é a vítima, o outro é o culpado. Você é inocente da história, então é você que está errado. Não é? Isso é manipulação também. Você se anula para agradar? Você cede sempre para evitar conflito? Fica em silêncio esperando ser valorizado? Faz tudo sozinho e depois joga na cara? Difícil ouvir isso, eu sei, mas é necessário. Porque às vezes aquilo que você chama de amor é um medo disfarçado. Às vezes o que você chama de empatia é uma carência querendo aprovação. Esses comportamentos não fazem de você um vilão. Eles só mostram que tem dor aí dentro. E que talvez, em algum momento, você achou que a única forma de ser amado ou amada era ocupar todos os espaços, até aqueles que não eram seus. Eu tenho que ocupar tudo, eu tenho que aparecer. Mas agora que você sabe disso, é hora de você descobrir de onde vem tudo isso. Porque esse narcisismo invisível tem uma origem. E ele começa lá atrás. Então vamos entender de onde vem esse traço? Gente, vocês são o meu termômetro. Eu quero que vocês me digam se está fazendo sentido o que eu estou trazendo para vocês até aqui. Ok? Está fazendo sentido? Você se viu, se identificou com alguma dessas características que eu acabei de falar? Se sim, eu quero que você fale para mim. Ok? Para a gente seguir aqui. Cadê os coraçõezinhos no Instagram? Quero os coraçõezinhos aqui. Vocês ficam quietinhos aí prestando atenção, né? Mas com os coraçõezinhos eu sei se está fazendo sentido para vocês ou não. Beleza? Então eu quero as reações aí. Vocês são o meu termômetro. Então vamos lá, de onde é que nasce tudo isso? Agora sim. Gente, nenhuma criança nasce dizendo assim, um dia eu vou me tornar aquela pessoa que cobra demais, que é carrasca. Ou ninguém nasce, eu vou me tornar uma pessoa que finge que está tudo bem. Ninguém nasce assim, eu vou ser uma pessoa controladora, vou controlar tudo e todos ao redor. Ninguém nasce querendo ser assim. Mas a gente acaba se tornando assim. Por quê? Porque o narcisismo, em muitos casos, não é o início da história, ele é só o resultado da história. É o resultado de uma infância
que a criança precisou ser mais forte do que ela tinha capacidade de ser, onde ninguém te ensinou a lidar com uma frustração, onde bastava tirar uma boa nota, se comportar bem, fazer tudo certo, aí você recebia aquilo que o ser humano mais deseja e precisa, que é afeto, amor. Mas para receber você tinha que ser perfeito primeiro. Então o traço narcisista, na maioria das vezes, é uma adaptação. É uma forma de sobreviver emocionalmente. Tem gente que cresceu ouvindo só elogios. Nunca foi confrontado na vida. Cresceu sendo endeusado, idolatrado. Tudo que ele fazia era incrível. Tudo que ele pedia, ele recebia. E aí ele vira um adulto que acha que o mundo tem que continuar tratando assim. Já outros cresceram no extremo oposto. Foram ignorados, foram humilhados, foram comparados. Nunca eles eram bons o bastante. E aí, essas pessoas cresceram com um vazio tão grande por dentro, que passaram a vestir uma máscara para mostrar o quanto doía. Ou melhor, para não mostrar o quanto doía ser rejeitado. Parece tudo perfeito na vida daquela pessoa, né? Mas é uma eterna máscara, só para não de posição, que a gente sempre fala aqui em toda conversa nossa. Tem algo errado na tua vida, você está fora de posição. Pode ser um pouquinho, pode ser um pouco, pode ser um pocão, mas você está fora de posição. Quando uma criança precisa se tornar perfeita para ser aceita, ou quando ela se sente mais forte, maior que os próprios pais, ou ainda quando ela é colocada ali como centro da família, como se ela fosse mais importante que o casal, muito mimada, ela sai do seu lugar e começa a estar num lugar, num espaço que ela não deveria estar, num espaço que cobra, que exige, que adoece. E sem perceber, essa criança vai crescendo, vai sentindo aumentar nela um peso que não é dela. E ela usa esses comportamentos narcisistas como uma armadura, uma defesa, uma forma de não desabar. Enquanto eu controlo, enquanto eu mando, enquanto eu faço, aconteço, eu estou olhando para fora, não olho para minha dor. Por isso que é tão difícil conseguir enxergar, acessar esse traço sozinho. A gente precisa de ajuda profissional. Porque ele não está ali gritando. É diferente de uma pessoa, por exemplo, que já sente que já está no fundo do poço. Eu no flagra não consigo nem levantar da cama. Eu estou tendo aqui palpitações de ansiedade. Já está claro para ela que tem algo errado. Para o narcisista, não. Ele veste uma máscara de uma armadura de perfeição que, no fundo, é proteção. Ele só está se protegendo. E quem se protege demais, geralmente, esconde uma ferida que nunca teve permissão para ser sentida. Eu vou repetir isso. Quem se protege demais, geralmente esconde uma ferida que ele nunca teve permissão para sentir, para acessar. Mas, agora que você entende a origem, é hora de olhar para isso e olhar para a consequência. Então, como é que você pode saber se precisa de ajuda? Então, agora que você entendeu de onde esse traço vem, é hora de olhar onde ele te trouxe. Olhar mais para o agora, ok? Tá fazendo sentido, gente? Cadê as reações? Cadê os comentários de vocês? Eu quero saber se você está acompanhando aqui e se está fazendo sentido tudo isso que a gente está conversando até agora, ok? Então vamos lá. O narcisismo invisível sempre deixa rastros. Se você for olhando com atenção, você vai perceber que eles estão aí. Olha só, você já se perguntou por que os seus relacionamentos parecem sempre te frustrar? Por que você sente que ninguém te entende de verdade? Nunca. Ou por que você vive com a sensação de estar cansado, sobrecarregado, sozinho, mesmo estando rodeado de pessoas? Será que você está exigindo mais do que você oferece? Será que você cobra o que nunca disse com clareza? Será que por trás de uma ajuda constante tem uma expectativa escondida de você ser reconhecido? E por isso você sempre se desdobra por tudo e por todos? É sutil, gente, mas machuca. E machuca tanto você quanto quem convive com você.
Você quer controle em tudo? Você fica irritado quando as pessoas não te dão razão? Você sente que precisa resolver tudo sozinho, que ninguém faz tão bem quanto você? Ou você é uma pessoa muito melindrosa, se ofende facilmente, mas tem dificuldade em pedir desculpa? São sinais. Não é sinal de que você é um monstro, não. Não é isso. Mas são sinais de que você está tentando se proteger demais e amar de menos. Como ser sorrateiro, né, gente? A gente sempre olha para aquele narcisista famoso, que faz de maldade mesmo, faz de propósito. Mas aqui a gente está indo num outro nível. Aquele camuflado. Que quem ama de verdade escuta, cede, reconhece os seus próprios excessos e tem humildade para mudar. Então, se você percebe que você já afastou pessoas importantes por causa da tua rigidez, se você vive se sentindo incompreendido, ou se você já ouviu mais de uma vez que é difícil conviver com você, ou se simplesmente você não consegue criar laços profundos, você precisa de ajuda. Como todos nós precisamos, como eu já precisei um dia, e vira e mexe preciso de novo. Não é vergonha nenhuma perceber que existe um traço narcisista em você. Vergonha é passar a vida repetindo os mesmos erros. Tem um ditado famoso que diz, né? Errar uma vez é humano, mas errar de novo, continuar errando já sabe o final, né? Então isso é vergonha. É continuar repetindo os mesmos erros sem coragem de olhar para dentro. E o mais bonito disso tudo é que esse traço não é o seu destino, né? E eu sempre reforço que não falamos de pré-destino aqui, porque eu não acredito nisso. Destino é consequência, é o seu futuro. Perceber que você tem essas características não é o seu destino. Ele é um alerta, ele é só um chamado para você, voltar para o seu lugar, voltar para o centro. E recuperar a leveza de ser quem você é, se amar do jeito que você é, não ter mais a necessidade de provar nada para ninguém. Chega disso tudo. Depois de tudo que você ouviu até aqui, talvez você esteja se fazendo aquela famosa pergunta que normalmente vem e não quer calar, fica martelando aí. Que é, tá bom, Flávio, eu entendi, mas dá para mudar? Dá para curar isso? Dá sim. Dá para virar essa chave aí. Dá para voltar para o seu lugar, para sair da famosa desordem emocional. Só que não é uma mudança mágica, não é um estalar de dedos. Como eu sempre falo aqui, em toda conversa também, não é do dia para a noite. Não é rápido e não é confortável. Mudar não é confortável. Crescer não é confortável. Crescer dói, né? Crescer emocionalmente normalmente dói mais ainda. Porque para curar um traço que está te protegendo há anos, você precisa estar disposto a abrir mão da sua armadura. Eu vou repetir isso. Curar um traço que está te protegendo há anos, que está te impedindo de olhar para a sua dor verdadeira, para isso, você precisa estar disposto ou disposta a abrir mão da sua armadura. A olhar para a dor que está por trás do seu comportamento. Sair dessa ilusão de que você está sempre certo. Você vai precisar reconhecer suas falhas sem se afundar na culpa. Assumir as suas atitudes sem se esconder na vergonha. E principalmente, estar disposto a aprender a amar do jeito certo. Na terapia a gente chama isso de morte do ego, né? Você está vindo aqui, vivo. Aí chega um momento que você fala, gente, esse ego aqui, essa armadura que eu construí, tá legal não. Eu mato o meu ego. Então, esse pedaço doentio que existe em mim, eu mato e renasço. Agora com um novo ego. Então, vida, morte, vida. Eu mato o meu ego doentio e construo um novo ego. Agora sabendo amar do jeito certo. Amar principalmente primeiro a mim mesmo, depois aos outros. Então o narcisismo não se cura com frase pronta, com leitura de post de Instagram, nem com videozinho, assistindo um Reels lá, pronto, curei meu narcisismo. Não é, gente. Isso não existe. Ele se transforma com processo, com orientação, com acompanhamento.
com alguém que te ajuda a enxergar o que você sozinho não consegue ver. Com alguém que pega na tua mão ali e te mostra onde exatamente você saiu do teu lugar e como é que você volta para ele. Vem comigo, ó. Vou te trazer de volta. Eu sempre ilustro como um guia, né? Você está aqui no ponto A da montanha, que é o ponto doentio. Você tem que atravessar a montanha todinha para chegar no ponto B, que é o ponto saudável. Aí vem o quê? O terapeuta, que nada mais é do que o guia. Vai pegar na tua mão, vem comigo, Flávio, ó. É por aqui, desvia dessa pedra, segura naquele cipó ali, que senão essa areia aí tu vai escorregar. Aí você vai na trilha ali, naquele caminhozinho estreito, mas tu chega do outro lado. E sabe o que é mais bonito? É que quando você volta para o teu lugar, as coisas à sua volta também começam a se alinhar. Teus relacionamentos mudam, teu peso interno diminui, tua autocobrança vai acalmando. E aí o amor vai fluindo de forma mais leve na tua vida, mais madura, mais verdadeira. Então sim, existe cura. Não é fácil, mas ela existe. Ela começa com uma escolha. A escolha de parar de fugir de si mesmo e começar a olhar para dentro de si, mas olhar de verdade. A pessoa precisa reconhecer a sua dor e entender que só vai sair disso quando ela olhar para dentro. Tá, mas aí você talvez esteja pensando, ok, eu reconheço que eu tenho esse traço, mas por que isso me faz sofrer tanto? Porque esse tipo de padrão, gente, cobra um preço, que é alto, silencioso e normalmente é solitário. Gente, isso aqui é batata, vocês podem reparar. Uma das dores mais profundas de quem vive com esse narcisismo invisível é a solidão. Eu não conheço uma pessoa com traço narcisista, seja aquele mais espalhafatoso, tal, esse mais invisível, mais disfarçado, que não viva sozinho. Eu não conheço uma. Todas elas podem ter conseguido ficar com pessoas um tempo, mas daqui a pouco elas estão sozinhas de novo. E às vezes ela está até com pessoas, mas tem um buraco ali, um vazio que ela não preenche, uma ausência. É uma sensação de que ninguém te vê. E aí você se cansa de estar sempre dando tudo de si, e mesmo assim sentir que ninguém te reconhece, de se ajudar, se esforçar, correr atrás, mas no fim do dia se sente invisível, você se cansa. E o pior de tudo, e o principal, você mesmo não sabe quem você é. Todo narcisista que eu já conheci, que eu já tratei aqui no individual, no 1 a 1, todos, alguns reconheciam, outros não, mas no final das contas todos concordaram comigo. Falaram, Flávio, eu não sei quem eu sou. Então a gente precisou reencontrar você com você mesmo. Fizemos isso no processo individual. Porque você passou tanto tempo vestindo uma máscara, tentando agradar, impressionar, controlar, convencer os outros, que aí você se perdeu de si. Você esqueceu de agradar você mesmo, de amar, impressionar, proteger você mesmo. Sabe aquele peso no peito? Aquela ansiedade quando o celular não vibra? Uma raiva que explode se alguém te ignorar? Ou uma culpa depois de um grito, depois da briga? Tudo isso é dor, gente. É uma desordem emocional antiga que todos nós temos. Você tem, eu também tenho, quem está do seu lado tem. Isso vai crescendo e acaba virando um jeito de viver. Essa dor não é sua. Ela respinga em quem está perto, quem te ama, em quem tenta se aproximar de você. E é empurrado para longe, sem nem entender o motivo. Você tenta controlar, mas o que sente é descontrole. Você quer amor, mas sente rejeição. Você busca ser visto, mas aí sente que ninguém te enxerga. E esse é o ciclo. É a dor que alimenta o comportamento. Você vai repetindo esse ciclo aí. E o comportamento afasta as pessoas, que gera mais dor. E o ciclo se repete. Mais solidão. E só continua. Esse ciclo só para quando você decide sair dele. Decide. Quando você entende que essa dor aí não é normal. Que esse aí não é você. Porque por trás desse traço tem alguém querendo ser amado de verdade. Mas antes de ser amado, essa pessoa precisa ser curada. Bom, você chegou até aqui comigo nessa conversa, que alguma coisa aí dentro
Se movimentou? Talvez você tenha percebido que sim, tem traços narcisistas que você nunca tinha visto. Talvez tenha lembrado de situações, reações, falas suas que agora fazem sentido. Isso não te faz pior do que ninguém. Isso não te coloca numa caixinha. E definitivamente isso não te condena a viver desse jeito para sempre. Nem todo traço se apaga, nem todo comportamento se cura por completo. Mas todo mundo, note, todo mundo pode aprender uma nova forma de viver, mais consciente, mais responsável, mais livre. Tem gente que passa a vida inteira culpando os outros, tentando controlar o incontrolável, cobrando um amor que nem ela mesma sabe se dar, mas o outro tem que dar para ela. Mas tem gente que escolhe olhar para dentro, reconhecer que existe uma bagunça emocional, que eu estou carregando dor e que eu preciso voltar para o meu lugar, preciso aprender a me amar de um jeito novo que eu ainda não sei. Esse caminho existe. Ele não é fácil, mas é possível. E ele começa com uma decisão, que é parar de fugir de si mesmo. Às vezes o narcisismo não some, mas ele se torna consciente. E aí você começa a se observar, se corrigir, se responsabilizar. E só isso já transforma tudo na sua vida. Já faz a sua vida sair da água para o vinho. Só de fazer isso aqui. Tem gente que me procura achando que vai sair da terapia assim, curado. Mas aí descobrem que o mais valioso é sair mais leve, mais adulto, mais verdadeiro, mais consciente de quem realmente você é, que dor exatamente você carrega, que caminho você tem que fazer agora para se curar degrauzinho por degrauzinho. É assim que funciona o processo. Então, se você sente que esse peso aí não está cabendo mais, não está dando mais para viver com isso, se você reconhece que sozinho não está dando conta, talvez tenha chegado a hora. Você não está aqui à toa, não. Ué. Você está me acompanhando aqui, 5 lives. É à toa? Não é. Nada nessa vida é por acaso. É hora de olhar para a tua história, escrever um novo capítulo, aprender a se amar, aprender a amar os outros do jeito certo, esperar o amor correto, saudável dos outros para com você. Então não é sobre mudar quem você é sobre descobrir quem você foi antes das suas dores mais profundas te moldarem. É sobre descobrir quem você foi antes das suas dores mais profundas te moldarem. E é para isso que nós estamos aqui. Se esse conteúdo tocou seu coração, você sentiu que tem coisa aí que tu precisa resolver, me manda um direct. Vai lá, Flávio, me ajuda. A gente gosta aqui desse contato 1 a 1, né? Por isso que tem lá o formulário, você pode ir na minha bio, preencher. Mas a gente gosta dessa coisa mais íntima, 1 a 1, olho no olho, mesmo que de forma virtual. E mesmo dando mais trabalho, gastando mais tempo, até limitando um pouco o alcance, a gente continua sempre trabalhando assim, porque é desse jeito que dá certo. Então, se você chegou até aqui, viu características que mexeram com você, que estão presentes na sua vida e quer resolver, manda um oi, fala comigo, Flávio Monteiro, mentor, com a Edna Terapeuta, vai lá no Instagram e fala com a gente que nós vamos ter muito prazer em te ajudar, certo? Um beijo no coração de todos, fiquem com Deus, um abraço forte, que vocês tenham uma semana incrível e a gente se vê no nosso próximo bate-papo, na nossa próxima live, na nossa próxima aula, se tudo der certo, claro, terça que vem, às 13 horas, horário de Brasília, sempre ficando gravado para você assistir, reassistir e mandar esse conteúdo aqui para o máximo de pessoas que você quiser e puder. Um beijão, gente. Abraço para todos, fiquem com Deus e até mais.